A paz do Senhor Jesus. Deixa eu trazer uma meditação aqui para a tua vida. Lá no livro de João, capítulo 13, a partir do versículo de número 14, Jesus começa a relatar a história do lava-pé. Um exemplo de humildade, um exemplo de servir despojado de si mesmo. E Jesus diz o seguinte: vocês me chamam de mestre e senhor. E assim eu sou, mestre e senhor. Só que da forma que eu fiz, da forma, esse exemplo que eu deixei, eu quero que vocês sigam também. Aí ele vai dizer: não é maior o servo do que o seu senhor, nem tampouco aquele que enviou do enviado. E eu quero falar essa manhã justamente da toga que existe no sistema religioso. O que é toga? Aquela roupagem, aquela vestimenta que os juízes usam, que em geral passa a ideia de fingimento, de vivenciar aquilo que a pessoa não é. Por quê? Porque nos dias de hoje nós temos visto isso dentro das religiões. E quando eu falo de religião, não estou falando de uma determinada. Seja o padre, o papa, o pastor, o ancião, o líder espiritual. Eu não sei como é a nomenclatura que é usada em todas as religiões. Mas a gente tem visto isso. Líderes religiosos dentro de uma cúpula intocável. É a Superliga da Justiça. Você não pode falar nada, você não pode dizer. Se você falar algo sobre aí esses líderes, você está falando de um homem de Deus, você está fofocando, não pode. Olha o que foi que Davi disse. Davi disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ungido, meu irmão, até Ciro, de uma nação aí gentílica, Deus também chamou de ungido do Senhor. E quando Davi disse: quem sou eu para tocar? Ele estava prestes a tirar a vida do próprio Saul. E a gente tem observado isso. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês sirvam muito mais com exemplo do que com palavras. Porque um líder espiritual, ele pode dizer sobre a vida de um, ele pode falar sobre a vida de outro, ele pode dizer, falar qualquer coisa, mas não pode dizer nada sobre os intocáveis. Não pode falar: olha, se falar é pecado, é castigo. Meu irmão, então tem que dar exemplo como Jesus deu. Se você disser para um líder: olha, o senhor hoje está chegando atrasado, ele: quê? Você não pode chamar a atenção de um líder. Então seja exemplo. Você quer ver outra coisa também que existe na própria Bíblia? O apóstolo Pedro, quando estava ali com os judeus, era um comportamento. Quando estava com os gentios, era outro comportamento. A Bíblia diz que o próprio apóstolo Paulo encarou na hora, chamando a atenção do próprio Pedro. E olha que Pedro era antigão na fé, que Pedro andou com Jesus, mas mesmo assim, o próprio apóstolo Paulo não se intimidou com isso. Está errado, está errado. Contra fatos não há argumentos. São pessoas igual a gente. Só que temos que entender o seguinte: a Bíblia diz: dá honra a quem tem honra. Tem que ter respeito. Como tem respeito pelo chefe, como tem respeito pelo pai, tem respeito pelo padre, pelo papa, pelo pastor, pelo líder espiritual, tem que ter esse respeito. Agora, dá honra a quem tem honra. Tá entendendo? Dá honra a quem tem honra. Então, a pessoa tem que ter essa honra dentro de si. As pessoas têm que ver, olhar e ver essa honra naquela pessoa, que é um exemplo, que é um canal, que é um exemplo em todas as áreas. Não é ser exemplo só em uma coisa e deixar a outra a desejar, não. Sei que todos nós somos falhos, e é justamente porque todos nós somos falhos que não é maior o servo do que o seu senhor, nem o que enviou do que o enviado. Temos que entender isso, estamos num patamar de igualdade, temos que manter o respeito, mas temos que entender também que todos nós somos iguais, principalmente aos olhos de Deus. Tem pessoas que estão na frente da liderança que estão tirando proveito da situação. É eu que mando aqui, sou eu que sou o dono disso aqui, sou eu que dito as ordens, não é bem por aí. Um dia todos nós vamos ser chamados para prestar conta com o nosso Senhor Jesus Cristo. Fica na paz, que o Senhor Jesus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.